Boa noite a todos os irmãos. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui reunidos para conversarmos a respeito de assuntos ligados ao Evangelho, ligados à doutrina espírita, graças a Deus. Então, primeiramente, queremos agradecer a todos os presentes, todos os ouvintes, agradecer a toda a diretoria do Amor e Luz, que estamos continuando trabalhando para que possamos continuar levando a palavra através dos irmãos que se propõem nos grupos de estudos e nas demais atividades da casa. Então, primeiramente, vamos nos tranquilizar, rogar a Deus e a Jesus que tranquilize-nos a todos, rogando paz, saúde a todo o povo brasileiro e a todos os povos do mundo, que nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua mão dadivosa, nos cubra de bênçãos e luzes e que possamos continuar na labuta diária, tentando nos melhorar, tentando melhorar aos que conosco convivem e labutam na maravilha da vida diariamente. Que irmão Benedito, que nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus nos abençoe e nos ilumine, levando-nos paz, saúde e alegria. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e aos homens de boa vontade. Que assim seja. Meus amigos, o tema proposto pela casa na noite de hoje é a passagem bíblica que quem descreveu essa passagem foi Mateus, está lá no capítulo 8, versículo 26, onde nosso Senhor Jesus Cristo, na situação em que se encontrava, atravessando o mar da Galileia, no leme da embarcação, diante os apóstolos, ele vira para os apóstolos e pergunta: por que vocês estão com medo? Por que tens medo, homens de pouca fé? E sabemos que essa passagem foi aquela situação em que os apóstolos, juntamente com Jesus, estavam atravessando de um ponto ao outro do mar da Galileia, na hora que o mar ficou muito revolto, muito violento. Então é natural que os apóstolos tivessem medo. E essa passagem interessante que ela consta em 3 evangelhos, no de Mateus, no de Marcos e no de Lucas. Então, Jesus ali não estava os repreendendo porque eles estavam com medo. Nós sentimos na interpretação da leitura e através dos estudos e de palestras que nós vamos ouvindo e vendo, que a entonação maior ali de Jesus para os apóstolos é não referente ao medo, que é natural, e sim a por que tens pouca fé. Então ele pergunta: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então a repreensão ali, a advertência ali, cadê a fé de vocês? Vocês estão comigo. Quem está no leme dessa embarcação sou eu. Cadê a fé de vocês? Eu já não venho ensinando, criamos nós, interpretando nós. As palavras na situação em que lá se encontravam, como quem diz: eu não estou com vocês, eu não já venho ensinando vocês a buscarem, a vivenciar a fé. Então agora, devido ao mar revolto, vocês perdem totalmente a fé? Estamos juntos, estou aqui com vocês. Então a advertência maior de Jesus, cremos nós, que tenha sido nesse contexto. Porque o medo em si, ele é natural.
como já dissemos. O medo em si, ele é importante, ele é limítrofe, ele não nos deixa avançarmos aonde nós não temos tanto domínio, onde o nosso organismo, onde a nossa mente pede um limite. Opa, daqui para lá não é tão legal ultrapassar esse limite. Então vem o medo é um instinto de conservação natural. Então, ainda mais ali. Então, o verdadeiro sentido ali interpretativo é aonde está a fé que eu já venho ensinando a vocês por um tempo. Na hora que nós precisamos demonstrar a nossa fé nos momentos mais difíceis da vida, por que nós tememos? Por que nós vacilamos diante de situações, às vezes já até vividas, e que nós esquecemos da fé raciocinada, tranquila? Não é fácil, mas temos que experienciar, temos que colocar em prática essa fé. Então, nós vamos buscando como base também dessa fala da noite de hoje, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde traz a fé transporta montanhas. Então, ali, discorrendo no Evangelho, o Evangelho nos traz estudos sobre a fé. Então, se Jesus diz que nós temos pouca fé, no nosso cotidiano nós temos que aumentar a nossa fé, então nós temos que pensar, então o que devemos fazer para, se Jesus já vem nos advertindo que nós temos pouca fé, então a gente tem que aumentar a fé. Então o que fazer para aumentar algo que é uma virtude e que Jesus está nos advertindo já há muito tempo que nós temos pouca? Então nós temos que vivenciar, nós temos que nos deixar ser inserido em situações difíceis e que nós somos naturalmente, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente, em situações difíceis da vida, para nós vivenciarmos. Então nós temos que vivenciar o Evangelho, nós temos que estudar o Evangelho nos livros doutrinários. Estudando, a gente tira da letra para a nossa vida e traz a letra viva para o nosso dia a dia, para nós colocarmos em prática. Então é estudando, ajudando a nós próprios e aos outros, doando algo de bom que nós pouco que já sabemos, e da forma como lidamos em vários momentos da vida, nós servimos como para um irmão que ainda está um pouco mais perdido, digamos assim, buscar em nós essa experiência. Então nós temos que ajudar o próximo. Nós só vamos aumentar a nossa fé ajudando o irmão. E isso é muito interessante. Não adianta nós nos fecharmos no nosso casulo e não colocar para fora o estudo, a vivência, a experiência com irmãos mais vividos, mais sabedores dos trâmites, dos percalços da vida, nós não colocarmos isso em prática. Então é muito importante nós nos prepararmos. É a fé raciocinada, com razão, com uma tentativa de tranquilidade. Então, no momento em que nós experienciamos isso, as mesmas situações difíceis de outrora, ao passarmos por ela agora, vivenciando e vendo as situações de uma forma diferente, nós temos uma tendência muito natural de passar por elas com mais calma, porque a fé acalma. Então, se a fé acalma, isso é um bom sinal, é uma boa característica que nós estamos colocando a fé em prática, nós estamos sendo pessoas com mais fé, ou nós estamos tendo mais fé nas mesmas situações que outrora nós nos desequilibrávamos,
ou que outrora nós transferíamos a culpa sempre para o outro, ou para a situação, ou para o ambiente, ou para o país. Então, nós, na mesma situação, nós tiramos desses personagens e trazemos para a gente, não a culpa, a responsabilidade, e vamos trabalhando essa responsabilidade com fé. Então, normalmente, a pessoa que é calma, a pessoa que nos passa uma calma diante as situações da vida, às vezes dificílimas, nós costumamos dizer, aquela pessoa ela tem algo diferente, ela tem uma fé, ela tem uma calma, uma tranquilidade. E isso mostra que é assim, que é natural. Isso mostra que o que a gente estuda no Evangelho, e com fé e com confiança colocarmos em prática, nós vamos vendo que dá certo. Então, comumente nós invertemos o processo. Aquelas pessoas que nós observamos que tem mais violência na fala, na forma de se expressar, nós comumente e erroneamente, geralmente a gente diz que é uma pessoa fervorosa, mas às vezes, estudando os livros da doutrina espírita, as obras fundamentais, básicas e as complementares, nós vamos observando que é exatamente o contrário. Nós colocamos isso como escudo e nós gritamos mais, nós falamos mais alto, nós fazemos mais cara feia, mais fervoroso, mas isso é uma fuga. Na verdade, a fé ela acalma, ela é tranquila. Então a gente tem a tendência, quando a gente vacila e não presta atenção nos estudos, porque os estudos indicam exatamente as características, a postura das pessoas que transparecem uma fé, uma calma, uma tranquilidade. E a gente, às vezes, tem a tendência de inverter esse processo. Então é bom a gente observar isso em nós e, na medida que nós estamos diante de uma situação mais difícil, diante de um problema da vida, nós muito facilmente invertemos a calma pela agonia, pela pressa, pela violência, pela agressividade. Nós não estamos demonstrando a fé raciocinada, a fé cristã, em que nosso Senhor Jesus Cristo já vem nos perguntando há muito tempo: por que você tem medo? Cadê a fé? Por que temeis, homem de pouca fé? Cadê a sua fé que tanto estuda? Cadê a fé tanto dialogada nos grupos de estudo? Cadê a fé tão e tanto ouvida nas palestras para somente nós interiorizarmos e vivenciarmos? E nas situações mais difíceis, e que realmente é difícil, e que se a gente não parar, tranquilizar a nossa alma, não conseguimos colocar em prática, é bem verdade, então nós devemos sempre nos lembrar desse questionamento de nosso Senhor Jesus Cristo diretamente para nós. E transcorrendo no capítulo 19 do Evangelho, lá entre um parágrafo e outro, nós vamos vendo que a fé ela é tão importante, que a fé ela é diretamente proporcional, causa e efeito com o magnetismo, com a energia, com o fluido cósmico universal, com o fluido vital, com passes. Tudo isso nós já temos um entendimento, mas às vezes quando a gente não vivencia e quando não põe em prática, a gente acha que está muito distante a letra da prática. Mas o Evangelho traz lá muito diretamente. A fé, ela potencializa. O homem, através do homem, quando ele resgata, ele pega do fluido cósmico universal e divide, e transmuta, e entrelaça com seu fluido vital,
com a sua eletricidade, com o seu magnetismo próprio, orgânico, quando ele faz isso maquinalmente, robotizado, sem prestar muita atenção, está lá por estar fazendo um estudo, um passe aqui para a doutrina espírita, nos trabalhos em que um centro espírita, um dos trabalhos em benefício de todos que o centro espírita realiza, quando faz isso robotizado, maquinalmente, sem se concentrar, sem exercitar a fé, a própria pessoa sente resultados, talvez, são sempre bons, mas poderiam ser melhores. Quando nós fazemos com fé e com confiança, sem temor, sem medo, sem dúvida, sem vacilação, sem vigilância, nós vamos observando resultados melhores, mais eficientes. Então a fé potencializa. Um que não tem fé, mas que sabe até como fazer, o que fazer na hora que tem que fazer, mas não tem a fé internalizada. E o outro que faz com mais calma, com mais naturalidade, e que já vivencia essa fé por mais tempo e mais assertivamente, nós vamos vendo resultados muito melhores. Primeiro, na própria pessoa. E segundo, nos demais. Não que os resultados são causados por nós somos só colaboradores. O Senhor, o médico, é Jesus e a equipe espiritual. Já temos essa natural ciência e conhecimento disso. Mas experimenta, nós já tivemos muitas oportunidades, nós todos, de fazer, às vezes, não tão concentrado, não com aquela fé que devemos já carregar conosco, e o resultado não é tão legal. Nós sentimos isso, nós já temos esse entendimento. Quando fazemos com a fé, a gente sente que é potencializada com a permissão de Deus, de Jesus e da espiritualidade. A fé vem, se mistura com a energia, com a eletricidade, com o organismo, com o magnetismo e potencializa os resultados. Quando nós fazemos isso, vislumbrando o bem-estar do outro. Estamos ali sendo só um instrumento temporário e muito ainda atabalhoado e desequilibrado, mas já tentando se achar nesse meio de caridade em que a doutrina espírita proporciona para aqueles que já querem e já sentem a natural necessidade da mudança. E a mudança em nós só passa com a mudança do outro. A mudança do outro é diretamente proporcional ao nosso bem-estar. O outro é uma extensão do nosso amor. O outro é uma extensão das nossas causas, dos nossos efeitos. Então é muito importante nós colocarmos em prática essa fé que tanto nos falta hoje em dia, que vacilamos tanto em situações naturais em que se o nosso anjo guardião pudesse se apresentar para nós, acreditamos que falaria: já não era mais para vacilar aqui, nesse aqui, já estudas isso há bastante tempo. Por que vacilas, homens de pouca fé? Então, nós vamos vendo, e que não é à toa, que vem aquela outra fala de Jesus, na outra passagem bíblica, quando o apóstolo ou os apóstolos ficam até tristes e angustiados porque não conseguem realizar curas iguais às curas que Jesus realizava na frente deles. Então ali a gente observa a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo: não o curaste porque não tinhas fé. Não curaste, não realizaste aquela cura, essa cura, não melhoraste aquele ali, porque não teve fé. Jesus em nenhum momento disse: não curaste porque você não fez o movimento correto.
não curaste o irmão, porque aquilo que eu já ensinei, que vocês estudaram, vocês não colocaram em prática corretamente. Vocês não sabem o que fazer, vocês não sabem como fazer, o horário não está certo. Nosso Senhor Jesus Cristo não advertiu-os nesse sentido. A advertência de Jesus foi direta, foi concisa. Não o curaste porque não demonstraste, não tiveste fé somente. Já sabe como fazer, já sabe o que fazer, nos horários que devem ser feitos, no momento propício a ser feito. Por que não consegue o resultado? Porque não tem fé, não deposita fé, ora com os lábios, não se concentra, não realmente pede. Então tudo isso nós vamos vendo nas passagens bíblicas, e que o Evangelho traz as interpretações, muitos pontos em que Jesus demonstra a advertência para os apóstolos que eles deveriam ter mais fé em suas ações, para terem os mesmos resultados, que na medida que iriam se transformando, se melhorando como seres humanos, os resultados apareceriam como apareceram. Então, isso é muito importante, nós estarmos sempre ligados nessas advertências de Jesus. Porque no Evangelho, no mesmo capítulo, tem uma partezinha lá que diz que existem alguns obstáculos que atrapalham a nós mesmos de demonstrarmos fé. Primeiro para a gente, para a espiritualidade, para o outro que nos observa de perto, encarnado ou desencarnado. Tem lá 3, os obstáculos que prejudicam a prática da fé. Orgulho, o tão conhecido nosso orgulho, descaso e temor. Orgulho, nós somos peritos em dissertar aqui mais 1 hora sobre isso. O orgulho que nos atrapalha tanto é um obstáculo, se não o obstáculo, para suavizar a fé, para demonstrar a fé, para botar em prática, porque nós queremos que tudo passe por nós, que o resultado sempre dê certo quando nós estivermos sendo o centro da situação. Quando o irmão vem pedir ajuda para a gente tem que dar a resposta correta. E se o resultado para aquele irmão que veio pedir ajuda não for aquele que a gente acha que tem que ser, nosso orgulho a gente infla e coloca a culpa ou coloca as desculpas nele, na situação, mas o orgulho abafa o nosso exercício cristão. O descaso não está muito aí, não está se me chamarem eu vou e falo, se tiver que ir para o estudo eu vou e estudo. Aqui é trazendo muito, muito intimamente para a nossa vivência na doutrina espírita. Se chamar eu vou, se chamar também eu não vou, se eu quiser eu vou, quando eu não quero eu não vou, dependendo do horário, dependendo de como eu tiver. Não é assim não, eu não vou para qualquer atividade, eu não vou para qualquer estudo, assim não, de chamar eu vou. É quando eu quiser, quando eu achar que for o caso. E nisso nós vamos tendo descaso. Então o Evangelho adverte, às vezes em letrinhas miudinhas, em frases curtinhas, em parágrafo curtinho, advertências seríssimas que toca a nossa alma quando nós lemos com atenção. E outro é o temor, é o medo do desconhecido, é o temor da situação adversa, que é ali que nós devemos botar em prática a fé, e é justamente ali que estão todos aguardando a nossa postura, é ali que estão todos aguardando o nosso testemunho exemplar, né? E nós derrapamos, nós vacilamos, nós temos temor e o medo congela. Congelou, corta a sintonia, o irmão pode estar gritando nos nossos ouvidos, vai que vai dar certo, não para, você está no caminho certo.
preciso de ajuda, vai lá ajudar, o que você está falando está ajudando, está dando resultado, as pessoas estão ouvindo, e aí congela porque é o temor. Ah, mas e se eu falar alguma coisa e a pessoa não gostar? E se na hora da minha vez eu deslizar e cair? Aí os e se, os temores, vai abafando, entorpecendo a fé, enferrujando, e a gente vai se acostumando, porque a gente tem uma tendência, às vezes, natural de se travar, e é tudo o que a gente não pode fazer. A doutrina espírita, ela é libertadora, ela nos liberta dos nossos temores, dos nossos descasos, dos nossos orgulhos, dos nossos medos, dos nossos transtornos, dos nossos pânicos. A doutrina espírita, ela é libertadora, com responsabilidade. Então isso é interessante e está volta e meia voltando no Evangelho com essa descrição. E discorrendo nas páginas desse capítulo, nós vamos lembrando agora do outro ponto em que aquelas pessoas com a verdadeira fé cristã, exemplar, calma e natural, quando nós vemos pessoas assim, a gente fica, meu Deus, que mulher com fé, que homem com fé. Eu, naquela posição ali, já tinha quebrado tudo, destruído tudo, culpado todo mundo, desistido. Ali tem fé, ali o testemunho daquele irmão, o testemunho daquela irmã ali foi um exemplo de fé. Quantos irmãos a gente conhece assim? Muitos. Aí o Evangelho explica isso. Sabe por quê? Porque são almas que já, esses sinais, essas características, as virtudes trazidas por essas pessoas, está lá no Evangelho. 2 pontos. É um sinal de progresso anterior. São pessoas que já entenderam a fé, compreenderam a fé, ou que já iniciaram a vivência numa encarnação anterior e está só continuando a vivência, a demonstração do exemplo, da prática, do que é ter fé, ou entendeu, compreendeu, acabou aquela encarnação, desencarnou, voltou para a pátria espiritual, retornou para a carne e agora está vivenciando o que ela já entendeu, compreendeu, estudou mais no plano espiritual e está retornando para continuar a colocação na prática da fé. Está lá no Evangelho, mais ou menos com essas palavras. É um resultado de um progresso anterior, é muito trabalho, é muito suor. Então a calma vem depois de muito trabalho. A tranquilidade e que vemos nessas pessoas no convívio, nos exemplos, na fala, na postura e principalmente nos exemplos em situações dificílimas e delicadas, é um sinal de progresso, de uma existência anterior, de um trabalho que já iniciou em outras encarnações. Ao mesmo passo que, para aquelas pessoas que vão para lá, não conseguem demonstrar fé, vacilam, têm temor, têm descaso, têm orgulho, o Evangelho, no outro parágrafo, traz: natureza é um sinal de natureza retardatária, atrasada, que ainda não entendeu o que é ser cristão, o que é ter fé em Deus e em Jesus, que ainda não compreendeu e ainda está muito longe de botar em prática. Mas já estamos tentando. Esse é o nosso caso. É o caso de quem vos fala. Não tem progresso anterior. Tem isso aqui de tentativa de entendimento agora, para tentar entender toda essa novidade, toda essa boa nova, toda essa espiritualidade que nos faz bem, que toca-nos o coração agora, interpreta tudo isso aí para tentar compreender, para
devagarzinho vivenciar, tentar, em algum momento, ainda nessa encarnação, tentar demonstrar a fé, tentar demonstrar essa fé tão difícil de ser praticada. Natureza retardatária. Chega até a chocar. Meu Deus, está escrito isso no Evangelho mesmo? A minha natureza retardatária? Eu me achava que eu já estava lá, mas não é assim. Sabemos pela nossa postura, sabemos pelas nossas ações, pelas consequências de nossos atos, que estamos com certeza melhores do que já estivemos, já somos com muita fé e certeza que estamos caminhando um pouco melhor, com mais eficiência, num caminho estreito, com Jesus e com os amigos, trabalhadores. Agora, resolvemos dar os primeiros passos no caminho que leva ao Cristo Jesus. Então, o Evangelho sempre nos alerta em relação a isso. E também traz, nesse mesmo capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, que lá na parte final de muitos capítulos do Evangelho tem instruções dos Espíritos. E lá tem umas 2, 3 páginas com as instruções dos Espíritos acerca da fé. Então nós pincelamos, trouxemos alguns tópicos que chamam mais atenção e, como tudo importante, mas mais para destacar. E lá nas entrelinhas tem uma frase solta aqui, outra ali, que é muito importante. Uma delas é: a fé deve ser ativa. Tá lá. Se a fé não for vivenciada, ela se entorpece. Então não adianta nós... Acreditamos até que adianta estudar, nós só... Deixa eu colocar melhor. Se nós só estudarmos e não vivenciarmos, não é que não adianta, mas nós estamos perdendo tempo, porque nós estamos lendo, estudando, e quando nós não colocamos em prática, nós estamos perdendo tempo. Então, ela tem que ser ativa. Vale mais uma ação do que 1000 palavras. Então, se precisar, use a palavra. Se precisar. A prática é a que fala mais alto. Então, se não se entorpece, como qualquer outra virtude, qualquer outra facilidade, em qualquer área, se nós não botarmos em prática, ela se entorpece. Então, é dito isso nessa parte do Evangelho. Um outro ponto é: ela é mãe da esperança e da caridade. Então a esperança e a caridade são filhas da fé, vieram do ventre da fé. Então aquele que faz caridade ao próximo, aquele que já pensa um pouco mais no outro do que em si e que coloca isso em prática, já está exercitando a fé. Aquele que tem esperança que vai melhorar, aquele que é uma pessoa esperançosa, é sinônimo de pessoa com fé, que tem fé, porque elas são filhas da fé. A fé é a mãe, então não tem como separar. A caridade, ela vem porque a pessoa tem fé que aquela ação que ela está fazendo vai ajudar aquele outro. Então ela tem fé, ela acredita piamente nisso, ela vai lá e faz, ela vai lá e trabalha, ela vai lá e ajuda materialmente com algo, porque ela tem fé. Aqui sabe que hoje deu tudo errado, foi um dia muito difícil, mas que amanhã vai ser melhor. Já é esperança, já é esperançoso, é porque ele já está buscando a fé. Mas um outro destaque dessa página é: a fé é a base da regeneração. Olha que interessante.
falamos tanto em regeneração, mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração. Não tem como nós nos elevarmos em algum momento de um para o outro, sem experimentar a fé, vivenciar a fé, dar testemunhos de fé, trabalhar com Cristo, para o outro, que são sinônimos, para o irmão, sem ter fé, porque a fé é a base da regeneração. Nós só vamos ser pessoas regeneradas, nós só vamos nos transformar, transmutar, nos regenerar interiormente, internamente, na medida que nós elevarmos a nossa fé. Então, se Jesus já disse lá, quando estávamos dentro do barco lá, com ele, ao lado dele, que a gente tinha pouca fé, então nós só vamos realmente nos regenerar de nossos erros, das nossas ações malsãs, quando nós aumentarmos a nossa fé, porque o Evangelho nos ensina isso, que ela é a base. Sem a base da fé não existe regeneração. No mundo, o mundo só vai ser regenerado, os países só vão ser países melhores, os miasmas só vão embora, os deletérios só vão se dissipar quando a somatória dos seres humanos com mais fé, de um por um, aumentar. Eu tenho mais fé, o irmão viu e também acha que dá certo e está estudando e se melhorando para se regenerar e vai melhorar, ser uma pessoa melhor. Aquele que se arrependeu está colocando em prática a sua regeneração, a sua melhora, está demonstrando realmente que se arrependeu e está reparando os seus erros com fé. Então é a somatória de um por um que vai conquistando vários outros coraçõezinhos, principalmente por ações, e vai fortalecendo a base do país, da cidade e do mundo para um outro momento, ainda sabe Deus quando. Tudo isso está nas entrelinhas de algumas páginas desse capítulo somente, que é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, que nos alerta aqui e acolá acerca da tão falada e tão pequena palavra, com 2 letrinhas só, fé, e que é tão difícil a gente demonstrar ela no momento que a gente tem que demonstrar, porque é aí que a confiança de Deus e de Jesus nesse irmão, naquele irmão, deve ser demonstrada. Tanto a confiança da espiritualidade para a gente, como a nossa confiança no nosso irmão querido que labuta no plano espiritual a nosso favor, que assenhorou, que validou a nossa permanência nessa encarnação, a ajudar a nossa família, a nos ajudar. Então ele conta com a nossa... Então, desculpa, é que parou o tempo máximo do vídeo, então só continuando. Então é a prática dessa fé que vai mostrar ao outro que ainda não entendeu, que ainda não compreendeu, a prática da fé, a colocação da fé. Então um vai dando exemplo para o outro, aquele que está mais atrasado, ao ver o irmão que está passando por uma dificuldade parecida na vida e que já demonstra uma fé em Deus, em Jesus maior do que a nossa, a gente olha e quer imitar, e quer fazer igual, e vai em busca disso, e vai estudando, e vai praticando, e vai dando certo. Então, continuando nesse assunto, no livro Pontos e Contos, do nosso querido Humberto de Campos,
tem uma história acerca disso um pouco, do temor, da fé. Então, meus irmãos, lá em Sidom, numa cidade, à época de Jesus, após um dia de muito trabalho e de experiências, com 4 apóstolos somente, no final do dia, eles estavam conversando entre si e nosso Senhor Jesus Cristo ouvindo com muita atenção. Então, o primeiro a dar o testemunho do que aconteceu foi Simão Pedro. Então, Pedro falou assim: nossa, hoje eu tive um aprendizado. Durante meu dia, quando eu vi uma cena um pouco chocante, tinha um capataz que estava castigando 3 mulheres violentamente, com as costas nuas, e na frente dos filhos, cada uma com os filhos vendo aquela cena e o cruel disciplinador batendo nelas. Eu quis ir lá ajudar. Eu pensei, bom, eu não vou entrar numa luta física com ele, mas eu já aprendi com Jesus que a palavra correta pode mudar situações. Então eu pensei em lá e ajudar, mas quando estava indo, eu pensei, o que será que esse rapaz, cruel disciplinador, mas o que será que ele pensará dos apóstolos? E isso, uma ação dessa, de repente, como ele fosse interpretar, poderia até prejudicar o apostolado. Então eu me contive e não fui. Simão Pedro disse. Assim que Simão Pedro acabou de falar, Tiago, filho de Zebedeu, disse: olha, eu estava vindo numa estradazinha e vi uma mulher carregando uma criança no colo. Ela estava muito magrinha, dava para notar que ela devia estar com muita fome, sede, cansada. A criancinha também magrinha, e ela estava vindo, ela não estava mais se aguentando em pé. E eu fiquei com muita vontade de abraçá-la, de carregar ela. Então eu fui lá. Quando eu estava chegando perto, que eu ia dar o meu braço para ela chegar próximo de mim e nós andarmos juntos, eu ajudando-a, eu lembrei que virando quase a esquina tinha um vilarejo, que lá tinha muitos trabalhadores. Aí eu pensei, bom, o que eles vão achar vendo um apóstolo, vendo eu, Tiago, abraçado com uma mulher e uma criancinha? Será que eles não vão pensar, olha só, esse aí que diz seguidor do mestre aí, anda aí com abraçado, e o que será que vão pensar de mim, né? Vão falar mal de mim. Então eu travei, vacilei e não fui, mas só por essa razão. E quando Tiago acabou de dizer, Bartolomeu falou: olha, eu não passei por isso, mas passei por uma situação um pouco parecida. Lá no meio do dia, eu vi um rapaz, a história conta que foi até numa figueira também. Estava no pé de uma figueira, todo ensanguentado. Então embaixo das vestes dele devia ter uma ferida muito grande, porque dava para ver bastante sangue. E eu fui lá e quando me abaixei para estancar, quando eu ia começar a estancar, ele mesmo disse que ele tinha feito algo errado, que ele era um criminoso e tal. E eu, dizendo Bartolomeu, quis continuar ajudando, mas eu pensei, se as autoridades passarem por aqui e me ver, ajudando esse rapaz, esse malfeitor, o que vão pensar? Vão querer, de repente, eu vou ter que fugir, que vão querer ir atrás de mim. Aí eu não ajudei melhor, quis, mas titubeei. Aí nisso, Filipe, ouvindo, falou: meus irmãos, quando eu já estava chegando aqui em Sidom, aqui próximo, quando me viram, sabedores que nós andamos com o Mestre Jesus, cerca de 30 pessoas me rodearam e quiseram que eu falasse da Boa Nova, do caminho para o reino de Deus, da senda do bem.
E eu me postei para falar, e as pessoas, eu via nos olhares das pessoas, realmente, que elas estavam ansiosas em busca da palavra, em busca de um direcionamento. E eu me lembrei das palavras do Mestre Jesus, de todos os ensinos que ele nos dá. Só que quando eu ia abrir a boca e começar a falar, eu me lembrei de muitas coisas que eu faço errado, que eu já fiz errado. E eu sou um homem de escrúpulo. E apesar das pessoas quererem que eu fale algo acerca de Jesus, do Cristo, de Deus, eu pensei, será que o que eu estou falando é correto? E eu me travei, fiquei com medo, fiquei com sentimento de culpa e não ajudei muito, né? E fui embora, sem falar praticamente nada. E Jesus, olhando a fala dos quatro, de Simão Pedro, de Tiago, filho de Zebedeu, de Bartolomeu, de Filipe. Simão Pedro, sempre muito enérgico, assim que Filipe acabou de falar, falou: Senhor, o Senhor é testemunho de que a gente tem boa vontade em ajudar. Agora você sabe que o Senhor sabe que nós estamos rodeados de inimigos, de adversários, por todas as partes, de críticos, de gente que não acredita na gente, que não confia no Senhor, que ainda não entendeu a sua palavra. Como continuar no caminho correto, na senda do bem, diante e rodeado de tanto inimigo? E nosso Senhor Jesus Cristo respondeu algo com essas palavras: Simão Pedro, todos os fracassos do nosso dia são resultantes de um só adversário. Aí eles arregalaram os olhos. Quem são eles? Todas as ações, todos os fracassos são resultantes da ação de um só adversário que todos acalentam. Esse adversário é o medo. Você, Simão Pedro, teve medo da opinião do capataz. Tiago, meu filho, você, filho de Zebedeu, tiveste medo da reprovação alheia, de ver você como uma mulher, o que eu pensar, e mal barateaste o tempo e o ensejo da caridade. Você, Bartolomeu, simplesmente teve medo da perseguição. E você, Filipe, teve medo da crítica, do julgamento dos outros. E todos vocês, aqui completamos, que não está lá escrito isso, perderam a oportunidade de demonstrar a fé em mim, em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus e na caridade. E Simão Pedro, sempre muito questionador, enérgico, no momento que Jesus acaba essa explicação, ele diz: então, Senhor, o que fazer, como nós podemos fazer para nos livrar desse inimigo, do temor, do medo? O que nós podemos fazer? E nosso Senhor Jesus Cristo responde: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá, ninguém mais sentirá medo. Então, quando nós nos disponibilizarmos e termos calma para, e com tempo, colocarmos em prática, com confiança, que nós já conseguimos, que já somos pessoas um pouquinho que seja melhor, conseguir demonstrar com um pouquinho de fé já para o outro, e quando através da nossa dor, porque não existe trabalho de refazimento, de transmutação,
do homem velho para o homem novo sem dor. É um processo natural de dor, de longo prazo, que a alma necessita e que nós mesmos pedimos. Não é da noite para o dia. O estalar de dedos, esse estalar de dedos, para essa nova consciência do novo ser integral, espiritual, que já quer internalizar essa integração, Deus, Jesus, espiritualidade, plano espiritual, caridade, amor ao próximo, testemunho, fé, pensar no outro, pensar mais no outro do que em mim, precisa-se de tempo, precisa-se que as feridas sejam cicatrizadas. Então, existe a dor e existirá a dor, mas nosso Senhor Jesus Cristo sempre estará no mesmo barco, na mesma embarcação dos apóstolos, no leme, perguntando a mesma pergunta: por que continuam com medo? Por que ainda tem medo? Eu estou aqui no leme. Ainda tens pouca fé? Já não disse para ti, desde sempre, desde que o mundo é mundo, que deves aumentar a tua fé em mim, em Jesus? Então por que persiste na diminuta fé, na diminuta demonstração de fé? Por que persiste em não acreditar em mim, em Jesus? Aí nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos abrir nossos olhos, arregalá-los e tentar ouvir e ver Jesus nesse leme, nessa embarcação, nessa nau, que com certeza pode vir o vento que for, o mar pode estar revolto do jeito que for, mas se nós sempre visualizarmos Jesus no leme, a olhar para a gente lá atrás, perdido, se batendo, caindo, falar: estou aqui, calma. Nós vamos ter outra postura diante das dificuldades da vida. Nós vamos ter outra fé. Vamos vivenciar outra fé. Então nós queremos agradecer a paciência de todos os irmãos. Estamos com muita saudade de todos. Logo, logo nós vamos estar todos juntos na nossa amada casa, Grupo Espírita Amor e Luz. Então, com muita alegria, muita tranquilidade, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a irmão Benedito pela oportunidade e na certeza de estarmos ainda muito longe de praticar tudo aquilo que nós falamos, mas também na certeza de já confiar muito mais em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus, em irmão Benedito, em todos os amigos, do que em outrora. Vamos rogar a Deus pela paz no mundo, tranquilidade, bênçãos e luzes para toda a humanidade, de todos os países, e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e aos homens de boa vontade. Que assim seja. Um abraço, fiquem com Deus e obrigado pela paciência mais uma vez de todos os senhores e de todas as senhoras. Até mais. Boa noite a todos.